Há mais de uma década atrás, eu assisti um filme que me chamou a atenção especial. E nele trazia, nas cenas finais, o sítio da cidade de Jerusalém. Para a defesa da cidade, havia sobrado um soldado cristão que estava muito decepcionado com líderes políticos e militares que professavam a mesma religião. E mesmo assim ainda estava sob seus cuidados crianças, mulheres, velhos e feridos neste sítio de um exército não cristão. No filme, esses dois personagens acabaram se conhecendo muito antes, mas naquela situação onde qualquer outro líder teria dito que a cidade era mais importante que as vidas, ele, com todo o enredo e pano de fundo que aconteceu, acabou decidindo por um ato corajoso que era salvar as pessoas que estavam sob sua proteção. E entregou uma rendição. A parte curiosa dessa história é quando eles se encontram, o comandante dos exércitos e esse soldado. E o soldado faz uma pergunta, depois de tudo que aconteceu, para esse comandante. Ele pergunta: o que é Jerusalém? O comandante olha para ele e diz: é nada. É tudo. E assim se encerra o diálogo. Esse diálogo me chama a atenção de uma maneira bem interessante, desde aquela época, porque ele diz o quão importante é as coisas nas quais acreditamos e quanto elas definem as nossas escolhas, o que iremos fazer. E uma coisa que eu percebi com o passar dos anos é que não importa aquilo em que não acreditamos, o mais importante é naquilo em que acreditamos. São essas coisas que nos ajudam a decidir e a guiar nossa vida. São essas coisas, essas crenças que norteiam, independente se forem crenças em um Deus ou alguma outra coisa. São elas que definem muito do que estamos fazendo nesse exato momento e tudo o que fizemos para chegar até aqui. Uma coisa curiosa sobre a Páscoa, pessoal, é que ela significa muitas coisas diferentes, dependendo do que você acredita sobre elas. Para citar um exemplo, os pagãos, para eles, a Páscoa sempre foi um momento em que eles eram agraciados com fertilidade, colheitas abundantes, e eles não iriam passar fome. Era um sinal de que o ciclo se havia completado e que uma nova chance havia sido dada para eles depois de invernos rigorosos e tantas outras coisas que aconteciam. E que eles podiam ter esperança que seria mais um ano e ao final daquele ano o ciclo iria recomeçar. Sempre a mensagem foi esperança. Para os povos antes da era cristã, era uma lembrança, principalmente os judaicos e hebraicos, de que eles haviam sido libertos de uma situação de escravidão, onde eles não poderiam ser quem eles eram, e que agora eles poderiam gozar e ser gratos a terem liberdade para crescer e construir de acordo com o que eles queriam e desejavam para a vida. Então era um símbolo também de libertação. Para nós, os cristãos, é bem curioso pensar que essas duas mensagens elas se unem e ganham um ápice na ressurreição do personagem Jesus Cristo. E que isso significa para os cristãos e que nem a morte é um obstáculo para nós. Essas três mensagens juntas representam a mesma coisa: esperança. Esperança de que vale a pena ser melhor. Esperança de que vale a pena continuar acreditando em coisas boas. Esperança de que, se tudo está dando errado, uma hora vai dar certo. E o que seria da humanidade sem a crença? E sem a esperança que essas crenças trazem. Existem crenças que nos prejudicam bastante. Algumas, para citar, a crença de que se alguém me faz mal, então é lícito eu fazer mal para os outros. Afinal, todo mundo faz. Se todo mundo comete erros, por que eu não posso errar? Vou errar também. Se todo mundo se aproveita de mim, por que eu não posso me aproveitar dos outros? Esse tipo de comportamento, atitude e crença acaba levando a sociedade à ruína. E muitas coisas das quais reclamamos que acontecem conosco hoje
é culpa justamente de pessoas que pensam desse jeito. Então, em que eu sou melhor do que eles se eu começar a acreditar nas mesmas coisas e ter os mesmos atos? Na verdade, a questão toda reside não na perfeição de ser perfeito, de que eu não vou errar. A coisa toda está em, se eu tenho crenças boas, eu vou procurar melhorar sempre. Depois de cada erro, depois de cada fracasso, depois de cada desengano, ou até mesmo de cada traição, minha ou de outros para mim, eu posso me reerguer. Eu poderei crescer. E que não há motivos para abaixar a cabeça para sempre. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe uma passagem que eu gosto muito, que narra: e se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza, e dou fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Essa passagem é atribuída a uma revelação de Cristo, ele falando com um de seus profetas, onde ele dá-nos a esperança do seu poder, daquilo que ele fez por nós, numa manhã de Páscoa, quando ele ressuscitou. Onde ele diz, basicamente, nas entrelinhas, que depois de tudo que ele passou, ele nos compreende. E que ele sabe que a fraqueza faz parte da mortalidade. E por causa disso, por conta disso, e sua eterna empatia, ele consegue fazer com que nossas fraquezas se tornem fortalezas, se depender, então, de nossas escolhas. Como ele mesmo fala, dou fraqueza a fim de que sejam humildes. E, caso se tornem humildes, caso reconheçam seus erros, caso queiram consertar aquilo que fizeram ou vencer em suas derrotas, então ele diz o seguinte: farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele mesmo falou no Novo Testamento: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E essa é a mensagem do Cristo. Essa é a mensagem que ele assinou em sua ressurreição num domingo de Páscoa. E é essa mensagem que eu quero deixar com vocês. De que este é um momento de reflexão, mais até do que o Ano Novo. Porque é um momento que nós podemos, como cristãos ou não cristãos, refletir na mensagem principal. A mensagem que é comum. Jerusalém era uma cidade importante, independente se eles fossem cristãos ou não. E essa era a crença comum. E foi isso que manteve aquelas vidas salvas, sem mais derramamento de sangue. Foi a crença comum. Aquilo que nós podemos juntar de bom nas pessoas, independente do que elas acreditam. A maioria das crenças são boas porque convergem a sermos melhores. Se soubermos aproveitar isso, vamos viver melhor. Vamos viver melhor como sociedade. Estamos vivendo um momento complicado na história. Talvez fique registrado como uma época muito diferente, em razão de doenças, epidemia. E o que vai sobrar de nós depois disso? O que vamos deixar? Lembranças de alguém que está crescendo ou lembranças de pessoas que simplesmente ignoraram todos esses sinais e continuaram fazendo ou tocando a vida exatamente como faziam? Isso que vai determinar o nosso sucesso ou a demora em obter esse sucesso a partir de agora. Sempre foi assim e sempre será. As nossas crenças nos unem. Não é as diferenças, mas as crenças comuns. E com isso quero desejar a vocês uma feliz Páscoa, um abençoado ano, e que Deus, nosso Pai, independente de como você o imagina, esteja sobre nós e possa nos ajudar e abençoar. Grande abraço para vocês, meus amigos, e um beijo no coração.